Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área da filosofia contemporânea e da história contemporânea. Haja vista que o tema que eu vou analisar com vocês aqui e agora é um tema que tanto transita pela história como pela filosofia contemporânea. Ou seja, iremos falar sobre o chamado neoliberalismo, o advento do neoliberalismo. Talvez a maioria de nós já tenha ouvido falar do neoliberalismo no que tange a construção de políticas econômicas nos anos 90 e nos anos 2000. Esse modelo neoliberal, esse ideário neoliberal, acabou ganhando os Estados Unidos, acabou ganhando a Europa Ocidental, acabou ganhando a América Latina. Por exemplo, o Brasil, a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso e a partir do Plano Real, começou a fazer uma espécie de construção, de uma revisão de política econômica e passou a aderir aos fundamentos do chamado neoliberalismo, né? E quando nós falamos sobre neoliberalismo, do ponto de vista teórico e do ponto de vista histórico, o neoliberalismo ele está centrado, ele está colocado a partir dos anos 50, né? A partir dos anos 50, a partir de um pensador, de um grande nome do ideário econômico nos Estados Unidos, que era o Milton Friedman, e na Europa, a partir da escola austríaca do Hayek. Nos Estados Unidos, a escola de Chicago, na pessoa do Friedman, e na Europa, especificamente, a partir da escola austríaca com Hayek. O que viria a dizer o modelo, então, a proposta, a escola neoliberal? Ela começava a dizer que se os estados continuassem intervindo na economia, se os estados continuassem bancando aquele ideário de welfare state, aquele ideário de bem-estar social, os estados, num dado momento, iriam quebrar. O argumento neoliberal era que, no ritmo que as economias capitalistas ocidentais vinham reestruturando suas economias pós-crise de 29, com aquele papo de intervenção, regulação, controle, política de bem-estar social, a construção do welfare state, em dada medida eles estão dizendo a folha de pagamento, esse é o argumento central, a folha de pagamento do Estado está ficando grande demais. A quantidade de empresas estatais ou de empresas subsidiadas pelo capital estatal era de tanta larga proporção que essas empresas iriam acabar criando um volume de contratação tão grande que o Estado não conseguiria arrecadar em termos tributários, em termos fiscais, o Estado não suportaria esse ônus. E eles também apontam numa outra direção, na ideia de que as empresas privadas, por conta dos chamados direitos trabalhistas, as empresas privadas não sobreviveriam depois de 30, 40 anos, que as empresas privadas poderiam passar por uma nova quebradeira, como tiver acontecido lá em 29, então seria um outro momento. E eles prenunciam, eles anunciam a crise do chamado capitalismo intervencionista, a crise do chamado capitalismo de welfare, de bem-estar social, de welfare state. E aí eles estão dizendo pra gente assim, nesse momento pode ser que nesse momento anos 50, não é isso? Nesse momento pode ser que o capitalismo esteja numa espiral de crescimento. Pode ser que a economia americana tenha encontrado a retomada do seu crescimento econômico. E a Europa Ocidental, pós Segunda Guerra Mundial, 45, a Europa Ocidental também rumou na ideia, na perspectiva do bem-estar social, né? Essa ideia do desenvolvimentismo, em que o Estado, em grande medida, não é que o Estado seja dono, pai e patrão, mas é um Estado que promove regulação, controle, intervenção, protecionismo alfandegário, abdicação de políticas de livre câmbio. Então tudo isso seria naquele momento estava se dizendo então que isso poderia dar certo, estava dando certo, mas que a médio prazo, né, a médio e longo prazo, essas economias iriam quebrar, porque a folha de pagamento é muito alta, é esse discurso, né, minha gente? Porque o Estado não teria como continuar subsidiando grandes bancos, aqui no Brasil, exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né, o BNDES, não teria como fomentar a política de crescimento de longo prazo, porque a folha desse Estado é pesada, a folha desse Estado é onerosa. Por outro lado, o discurso neoliberal faz um ataque muito duro aos direitos trabalhistas, porque eles alegam que as empresas, que o setor privado, por mais que ele acumule, ele pague, ele honre essa folha, que para eles é muito grande, mas num dado momento as empresas não conseguirão manter não terão fluxo de caixa para manter esses compromissos todos. Isso, minha gente, ali nos anos 50, nos anos 60, parecia alguma coisa fora de lugar. Parece que os neoliberais estavam falando coisas
que não combinavam com aquele momento de crescimento. O capitalismo passava por uma espiral de crescimento nos anos 50, 60, e aquele ideário neoliberal parecia não fazer muito sentido. Esse ideário neoliberal só começou a ser, entre aspas, ouvido, só começou a se prestar atenção nesse ideário neoliberal a partir do momento que o capitalismo começou a viver, eu não vou dizer uma nova crise, mas passou a viver outro momento delicado na história da acumulação de capital, no processo de construção capitalista, quando o capitalismo nos anos 70 conheceu os choques internacionais do petróleo. O choque de 73, quando a OPEP quintuplicou o preço do barril do petróleo em 73, ou depois quando estourou o conflito entre o Irã e o Iraque em 79, que são dois dos maiores produtores mundiais de petróleo, e o preço do petróleo foi alterado de novo no mercado mundial. Isso fez com que as economias capitalistas sofressem uma retração, né? A retração causada pela alta generalizada da principal fonte de matéria-prima do mundo moderno, que era o petróleo. E o resultado disso é uma alta inflacionária duríssima a partir dos anos 80 em escala planetária, em escala global. Aí, a partir dos anos 80, muitas empresas começam a alegar que elas não têm estrutura para continuar pagando sua folha de pagamento, para continuar honrando seus compromissos. E muitos governos começaram a dizer que eles tinham que enxugar a sua folha de pagamento, digamos assim. E aí passou a se falar muito da necessidade de olhar com mais atenção para esse discurso do Hayek, né, austríaco, e para a escola de Chicago com Milton Friedman, dizendo que era hora de talvez implantar não mais aquele liberalismo do século 17, 18, né, que dizia simplesmente que era defesa da propriedade privada e do livre mercado. O argumento é um pouco mais sofisticado. Não se trata de meramente fazer a defesa da empresa privada, porque o mundo é capitalista. O mundo era nos anos 80 e nos anos 90, já era um mundo capitalizado. Mas era um mundo capitalista que eles estão dizendo, bom, não se trata de fazer a defesa da propriedade privada, porque a propriedade é mesmo privada. Se trata, na verdade, de fazer algumas revisões, alguns encaixes dentro da economia capitalista. Era preciso que o Estado passasse a se ausentar um pouco de setores considerados estratégicos, porque até então setores como petróleo, siderurgia, metalurgia, refinaria, petroquímica, construção de estradas, isso aí parecia que via de regra aeroportos, portos, era obrigação de Estado. Agora eles estão dizendo assim, bom, o Estado deve se recolher para aquilo que é essencial. Áreas como saúde, áreas como educação, áreas como meio ambiente, talvez o Estado fosse vital. Mas esses outros setores, digamos, setores de investimento direto, setores produtivos, setores ligados ao chamado bem de capital, de bem de produção, isso deveria passar para a iniciativa privada, para que a folha de pagamento do Estado fosse reduzida, para que os Estados não quebrassem e para que as empresas privadas tivessem também novas áreas, novos setores de operação e investimento. Então, portos, aeroportos, rodoportos, metalurgia, petroquímica, refinaria, siderúrgicas, tudo isso passaria por um processo de privatização. Então esse é um ideário que se coloca. Então repito e insisto, não é simplesmente dizer que era vamos defender a propriedade privada, porque isso nem faz sentido nos anos 50, 60 e particularmente nos anos 80, 90 pós-crise do petróleo, né? Pós a alta internacional do petróleo de 73, 79. Agora é a hora de dizer, é necessário diante de uma espécie de crise que está se alojando de novo no capitalismo, de uma onda inflacionária planetária e de uma onda de desemprego, uma onda recessiva, porque a hora que você tem uma alta generalizada do preço do barril do petróleo, isso acabou gerando uma inflação em todos os produtos, da caneta que a gente usa até a cadeira que a gente senta. Tudo passou a ficar mais caro. E aí as empresas começaram a demitir. E aí o argumento passou a ser, para que a empresa pare de demitir, a empresa talvez possa flexibilizar as relações de trabalho, a empresa possa fazer uma espécie de um contrato temporário. Aí passou a se dizer que aquele ideário neoliberal tiver ficado esquecido lá nos anos 50, 60, é preciso resgatá-lo e fazê-lo ganhar vida, fazê-lo ganhar forma, porque na verdade o único meio do capitalismo voltar a respirar, voltar a prosperar, do momento também que o socialismo havia ruído, o capitalismo parece que tem folga para se repensar. O capitalismo precisaria passar por esse novo momento, um momento de reestruturação. O que seria essa reestruturação? Flexibilização das relações de trabalho, contratações temporárias, terceirização. Agora as empresas podem contratar outras empresas para não terem vínculos empregatícios diretos
direto com seus funcionários, pode contratar uma outra empresa, e o Estado deveria se retirar da seara produtiva. Tudo aquilo que é bem de produção, bem tecnológico, bem de capital, isso aí deveria passar para o setor privado. E assim, minha gente, nos anos 90 e nos anos 2000, né, o capitalismo parece que gradativamente, o ideário é retomado nos anos 80, a década perdida aqui para a América Latina, por exemplo, e a partir dos anos 90 começa a haver esse ajustamento. Então, a partir dos anos 90, 2000 e a década de 2010, o capitalismo parece que se reengenhariou, que se encontrou, que definiu outra padronagem. Que outra padronagem? Capital cada vez mais aberto, terceirização, flexibilização, redução do tamanho do Estado, redução da folha de pagamento e abertura do setor de bens de produção, de bens de capital, de bens tecnológicos para o setor privado e não mais para o setor estatal. Bom, estamos em 2022, o capitalismo volta a encontrar um momento de crítica e de crise novamente, mas aí é um papo do que o que vai acontecer daqui para frente não é futurologia, mas os prognósticos a gente pode traçar em outro vídeo. Beleza? Fica aqui meu agradecimento. Se gostou, dá um like, compartilha, faz o nosso trabalho crescer a partir do momento que ele for divulgado. Muito obrigado.